né? Será que eu amo a Deus realmente de todo o meu coração, com todo o meu ser, todo o meu entendimento, com toda a minha força? Será que eu realmente amo Deus assim? Então essa é a ideia do livro, tá? E aí, a gente fala também no livro com relação a intensidade. E para isso, né, o Senhor me deu um texto que o dia que eu li, que foi até numa versão diferente, me caiu a ficha sobre esse texto, que tá lá em Lucas 7,47. É um texto que tem por título, né, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, né, uma história bem conhecida. Que a mulher chora e enxuga as lágrimas com o cabelo dela, né, nos pés de Jesus e tudo mais. E aí lá no verso 47, né, Lucas 7,47, diz assim: os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E o que me saltou aos olhos, né, já tinha lido essa passagem várias vezes, mas o que me saltou aos olhos dessa vez foi essa parte aqui, porque ela muito amou, porque ela muito amou, porque ela muito amou. E isso ficou na minha cabeça, porque ela muito amou, porque ela muito amou, porque ela muito amou, porque ela muito amou. E eu vim aqui tentar entender o que é que esse versículo está querendo nos ensinar, né? E aqui você vai ver o seguinte, ó: mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E aí eu comecei a analisar, falei, gente, será que eu fui pouco perdoada? Se eu fui pouco perdoada, se eu amo pouco a Deus por conta da história lá, né, da experiência da sensualidade, eu fiquei assim, será que eu amo pouco a Deus porque eu fui pouco perdoada, porque na verdade eu tenho poucos pecados, né? E eu comecei a analisar isso, a pensar sobre isso. E eu cheguei a uma conclusão, né? Também tem outra passagem bíblica, que é a passagem que fala do cara lá que são dois personagens, né? Um devia 50 e outro devia 500. E o que devia... os dois foram perdoados, né? No fim das contas, o negócio assim, os dois foram perdoados. Então, não tinha na parábola um exemplo de quem não estava devendo nada, né? Então, assim, eu me coloquei, né? A gente pode se colocar, porque todos pecaram. Então, independente se você pecou pouco ou se você pecou muito, você pecou, né? Que a palavra afirma que todos pecaram. O único homem perfeito que não pecou, sem pecado, que pisou nessa terra foi Jesus, né? E por isso que tinha que ser o sacrifício dele por nós, né? Porque senão não seria um sacrifício perfeito, né? E não haveria uma reconciliação, né, nossa com o Pai. Tinha que ser o sangue de um homem perfeito, um homem sem pecado, que era Jesus, só foi ele, tá? Então todos pecaram. Então não importa se a gente deve 50 ou se a gente deve 500, a gente deve, né? Só que tem mais um detalhe, né? Que essa experiência também da sensualidade me levou a meditar. Às vezes a gente ama pouco a Deus porque a gente não está enxergando o nosso pecado. Eu mesma me achava até então, naquele momento, eu achava assim, gente, eu não faço nada de errado, sou uma pessoa boazinha, né? Não faço nada de errado, faço mal a ninguém, né? Por que, né? Então, assim, eu quero as minhas bênçãos, né? Porque eu praticamente, né? Eu não tenho pecado, o que eu faço de errado, né? Então, eu não me enxergava, né? Tanto que quando eu enxerguei mesmo, realmente antes eu não enxergava. E depois desse tempo pra cá, né? Tantas coisas o Senhor me fez enxergar, né, sobre mim mesma, né? Então, assim, isso é importante demais, você enxergar o seu próprio pecado. Quanto mais você enxergar o seu pecado, quanto mais você se vê como o miserável que você é, o pecador miserável que você é, quanto mais você entender isso, quanto mais você enxergar, mais você vai amar a Deus. Então, por isso que é tão importante essa oração que essa missionária me falou para fazer, né? Essa oração que também está lá em Salmos, que Davi faz, né? Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, né? E endireita aqui minha vida, que eu preciso enxergar o que está errado para poder consertar, porque eu quero me consertar com o Senhor. Eu quero acertar minha vida, eu não quero ficar torta, não. E aí, no que Deus vai te mostrando,
você vai cada vez mais amando mais a Deus, porque você vai vendo o tanto que Deus tem para te perdoar. Então, voltando lá, presta atenção agora de novo, nós vamos ler de novo para você entender, tá? Os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Quanto mais você pedir a Deus para enxergar os seus pecados, e quanto mais você de fato enxergá-los, mais você vai amar a Deus. Então não tenha medo de descobrir o seu pecado, não. Faça questão de descobrir, faça questão de enxergar e de mudar, né? Aí você vai enxergar o seu pecado, você vai se arrepender, você vai confessar e você vai deixar para você consertar a sua vida com Deus.